O advogado dispensa a leitura de relatório. Vossa Excelência tem um prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente dessa turma criminal, doutor Abelardo, excelentíssimo senhor desembargador-presidente desse tribunal, nobre relator, doutor Orival, excelentíssimo senhor desembargador, doutor Nilson, doutora Rita, doutor Pedro Guerra, nobre representante ministerial nessa solenidade, advogados aqui presentes, serventuários, excelências, o habeas corpus in tela tem por objeto uma ação penal condenatória que tramita na comarca de Vitória da Conquista e, em verdade, uma pretensão acusatória, doutor Abelardo, que hoje oscila por duas varas criminais, a primeira vara criminal e a terceira vara criminal da aludida comarca, onde foi, inclusive, suscitado e instaurado um conflito negativo de competência, ainda não apreciado por esse tribunal. E eu ouso dizer, sem medo, que em 13 anos de advocacia criminal, talvez, esse tenha sido o caso penalmente relevante que mais me assustou e assusta, de fato, todos os advogados ou juristas que nós, nesses últimos meses, porque já é um habeas corpus que, por questões processuais, por algumas formalidades, não foi objeto de apreciação por essa turma criminal, e assusta, de fato, os juristas, os advogados que nós tivemos a oportunidade de mencionar efetivamente ou que presenciaram as ilegalidades perpetradas em relação a esse caso concreto. Primeiro, excelências, tem um parecer favorável da Procuradoria, doutor Nilson, da Procuradoria de Justiça, no sentido de ser concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade desse decreto prisional. É importante trazer uma historicidade fática para relembrar como nós chegamos até esse habeas corpus. A paciente, ela foi destinatária da concessão de uma ordem do Abelardo de habeas corpus liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal. Uma decisão monocrática que determinou a sua soltura em relação a outro caso penal. Quando essa ordem de habeas corpus, ou melhor, esse alvará de soltura, foi ser executado, objeto de execução, em uma verdadeira segregação ilegal, ela permaneceu, doutor Lorival, doutor Nilson, doutor Pedro Guerra, doutor Abelardo, custodiada durante todo o dia, sem nenhum decreto prisional, como meio para frustrar o cumprimento dessa decisão judicial. Eu me lembro de uma frase do doutor Nilson Naves, cearense, então ministro do STJ, quando ele disse: nós não somos finais porque somos certos, mas nós somos certos porque somos finais. E se uma decisão de um desembargador, se uma decisão de um ministro, por mais que juridicamente nós não possamos concordar, eventualmente, numa situação, num dado concreto, ela tem que ser objeto de cumprimento. E com o objetivo de criar um óbice a esse cumprimento, num verdadeiro cadáver adiado, recuperaram uma ação penal de anos em relação a um outro acusado, em que essa paciente não foi destinatária daquela então denúncia, inclusive os fatos sequer eram idênticos, e afirmaram, ou melhor, decretaram a prisão preventiva dela em relação a esse caso penal, um mandado de prisão decretado, uma decisão decretada do Orival, no mesmo dia em que a soltura determinada pelo Supremo Tribunal Federal iria ser cumprida. Posteriormente, após a impetração desse habeas corpus, doutor Nilson, o mesmo juiz, doutor Pedro Guerra, que eu tive a satisfação de estar no gabinete de Vossa Excelência, tratando desse caso concreto, falando das peculiaridades daquele caso concreto. Porque, por vezes, nós lutamos tanto contra um suposto monstro que há um risco, eu, por exemplo, de adquirir uma faceta monstruosa. E o Estado não pode utilizar determinadas armas num verdadeiro direito penal do inimigo, no direito penal do autor, no direito penal que não leva em consideração aquilo que a pessoa supostamente fez, mas quem ela supostamente é, segregar alguém sem um mandado de prisão e decretar uma prisão apócrifa como ela foi decretada,
uma prisão sem qualquer base fática, sem contemporaneidade. E aí eu peço permissão, doutor Nilson, para falar da Lei 13.964, de 2019, criticada por alguns, mas que repaginou mais uma vez o tema prisão cautelar, medidas cautelares pessoais, para colocar como requisito, um outro requisito, doutor Abelardo, que essa turma já aplicava há muito tempo. Eu tive a oportunidade, por exemplo, com o doutor Pedro Guerra, em relação a um paciente chamado Fagner Souza Silva, que é destinatário de algumas execuções, e essa turma superou o direito penal do autor e garantiu a revogação daquela então prisão decorrente de sentença condenatória recorrível pela ausência de contemporaneidade. Hoje está na lei. Hoje está no Código de Processo Penal a contemporaneidade como um pressuposto lógico temporal para imposição de uma segregação antecipada. E ressuscitaram esse caso penal de anos para determinar uma prisão como móvel para impedir a soltura da paciente. Então não há nenhum fundamento empírico, doutor Nilson, nenhum fundamento concreto para justificar essa prisão. O artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, ele diz que a prisão ilegal ela deve ser imediatamente relaxada, doutor Lorival, e fala que a autoridade judiciária deve relaxar imediatamente, sem sequer citar a autoridade judiciária competente. A necessidade de relaxamento de uma segregação ilegal é tão patente e tão inexorável, indiscutível, que ela tem que ser relaxada até por um juiz incompetente. E o que se tem hoje aqui é um conflito de jurisdição instaurado, onde o doutor Nilson, o juiz que decretou a prisão, ao prestar informações nesse HC, proferiu uma nova decisão do doutor Abelardo, dizendo, olha, eu errei. E, de certo modo, implicitamente, ele se retratou, porque ele falou, olha, eu sou suspeito para julgar essa ação penal, já tinha um pedido originário da outra vara criminal, um pedido lá que não foi apreciado, e digo mais, utilizando as palavras descritas por esse magistrado, digo mais, se eu for competente, se for fixar a minha competência, minha parcela de jurisdição, para analisar esse caso penal, eu vou absolver a paciente. Então, num critério de homogeneidade probatória, doutor Lorival, já tem um juiz que diz que vai absolver a paciente se realmente tiver que julgar esse caso penal, o mesmo juiz que impôs a prisão. Sem querer me aprofundar na matéria probante, nas evidências, porque eu sei, doutor Lorival, por exemplo, tem livro mencionando isso, a impossibilidade de fazer um exame exauriente, doutor Abelardo, no tocante à matéria probante de habeas corpus, no rito sumaríssimo do HC, mas se para decretar a prisão preventiva é indispensável indício suficiente de autoria, eu tenho um magistrado, isso está nos autos, doutor Nilson, doutora Rita, está nos autos. Eu tenho um juiz que decretou a prisão preventiva dizendo, olha, se eu tiver que analisar esse caso penal, eu vou absolver a paciente, porque, à luz da coisa julgada, o sujeito responsável por essa acusação de tráfico de drogas já foi condenado com trânsito em julgado. E essa é a segurança da coisa julgada material. Independentemente disso, nós temos hoje essa situação jurídica já se perpetua há meses. Doutor Nilson, numa análise de redução de danos, doutor Abelardo, sabe-se lá quando esse conflito negativo de competência vai ser apreciado. A paciente, doutor Lorival, está presa há meses com parecer favorável do Ministério Público, afirmando que não há realmente nenhum substrato concreto para justificar a prisão. O parecer está aí, traz parte da decisão que impôs a prisão, falando apenas do modus operandi, mas sem o silogismo, sem a subsunção realmente com o caso concreto, sem falar qual foram os pormenores, traçar uma conduta pormenorizada. Não houve isso no decreto prisional. E o parecer do Ministério Público, inclusive, diz, olha, eventualmente a prisão pode ser até necessária. Mas isso não está claro na decisão que a impôs. E tanto não está que, doutor Abelardo, posteriormente, o juiz de primeiro grau vem e diz, olha, eu sou suspeito para analisar esse caso, já digo que o autor já foi condenado, e se eu tiver que analisar o mérito dessa pretensão acusatória, eu vou absolver a paciente. Então, nós mantemos custodiada hoje, para na frente, após uma instrução criminal, que sabe-se lá Deus, quando vai se realizar pelo conflito negativo de competência, absolvê-la, porque o outro juiz já disse que não é competente. Se for o juiz originário do decreto prisional que tiver que analisar o caso penal, ele vai absolver a paciente. Então, isso é homogeneidade, isso é instrumentalidade hipotética, isso é instrumentalidade da medida cautelar. Por isso, no início de minha sustentação e minha fala, eu disse, poucos casos me assustaram tanto como esse caso concreto. Quer prender o sujeito, pode pegar a chave do xadrez e jogar fora. Mas vamos respeitar as regras do jogo, vamos respeitar a opção democrática,
Porque o processo penal é isso, o processo penal é o termômetro de um Estado democrático de direito. O processo penal é o sismógrafo de uma democracia, é o direito constitucional aplicado e é o que essa turma sempre fez. E é preciso respeitar, eu tenho certeza, a história dessa turma criminal, que por vezes já passou por cima de antecedentes criminais, já passou por cima de reincidência, já passou por cima de processos ou ações penais em andamento. Para o quê? Para ressuscitar uma base democrática num processo penal que precisa efetivamente ter essa roupagem agora. Porque são meses de espera. Natal custodiada, Ano Novo custodiada, sem uma decisão judicial em primeiro grau, porque o juiz que decretou a prisão fala agora que é incompetente. O artigo 567 do CPP diz que os atos decretados por um juiz incompetente devem ser anulados. Então, essa prisão preventiva, além de tudo, também padece dessa ilegalidade, violação frontal a um princípio que é pilar do ordenamento, que é o princípio do juiz natural, previsto no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal e 37. E não há, efetivamente, imparcialidade. O que houve no caso concreto, aí voltando para uma questão fática, foi que o juiz de primeiro grau incorreu num erro, efetivamente por uma provocação das autoridades administrativas. A mantiveram custodiada, descumprindo o alvará de soltura, que o colega que aqui está, inclusive, foi cumprir, juntou isso nos autos, fotografias, prints demonstrando que ele passou durante todo o dia, ocorrência, inclusive, em delegacia, sem mandado de prisão, sem ordem judicial. Então, é uma opção democrática, efetivamente, a concessão desse habeas corpus, para superar todas essas ilegalidades, e porque é a orientação dessa turma criminal, que um decreto prisional que não foi fundamentado na origem, e não houve, doutor Nilson, fundamentação per relacionem, doutor Henrique. Não tem. O decreto é pífio, efetivamente, infelizmente, fundamentação. E o próprio juiz se retrata. Eu me lembro de uma passagem aqui, que eu assisto muitas sessões dessa turma criminal para aprender, efetivamente, e aprendo muito aqui, em que o doutor Nilson contou uma passagem que às vezes eu até falo em sala de aula, quando eu vou falar do juízo de retratação, em que Moisés subiu ao monte. E aí o povo começou a adorar o bezerro de ouro, e aí Deus falou, olha, vou chegar e vou dizimar tudo, eles vão aprender, ó, calma aí, excelência, vai devagar, eles não sabem o que faz. Então, se é possível a retratação divina, por que esse juiz de primeiro grau não poderia se retratar? E ele se retratou, porque se ele entra no mérito para dizer que a absolvição é medida que se impera, é porque ele está revelando que não há indício suficiente de autoria, não há comis delicti, não há tipicidade aparente, não há motivo para justificar uma prisão que é instrumental, porque visa assegurar o resultado útil de uma absolvição que ele já antecipou. Então é por isso o parecer favorável do Ministério Público, não há nenhum elemento empírico concreto para justificar essa medida, não há contemporaneidade, até porque o fato se referiu inicialmente a um outro réu, ela não foi denunciada. Eu sei que os tribunais não admitem um arquivamento implícito, não é essa a discussão, mas ela poderia ter sido denunciada na origem, não foi. E aí, quando é conveniente, num jogo de cartas marcadas da polícia na comarca originária, se representa por uma prisão, se decreta, doutor Orivaldo, doutor Pedro Guerra, uma segregação, com o meio apenas de impedir a sua soltura. Uma segregação que não pode, não vai se perpetuar. Então, esse é o contexto fático, efetivamente. Por isso que a defesa requer a concessão da ordem de habeas corpus. Não há nenhum fundamento concreto para justificar a prisão. A prisão é ilegal por ausência de fundamentação, não é nem deficiência, doutor Nilson. Ausência de fundamentação no caso concreto. E não há nenhuma investigação nova, doutor Pedro Guerra, de que a paciente seja destinatária. Por isso que eles tiveram que retirar autos de um processo, ouvir um condenado, para imputar uma droga já destruída a essa paciente. Até a instrução criminal, a ampla defesa, o contraditório fica prejudicado. Porque eu pego um fato de anos, um fato que já percorreu todas as instâncias judiciais, em que o verdadeiro autor já foi condenado eventualmente, e quero agora imputar a essa paciente. Então é por tudo isso que a defesa requer, sem mais, a concessão da ordem de habeas corpus, seja para relaxar a prisão por essa segregação ilegal, total ausência de fundamentação, parecer favorável da Procuradoria de Justiça, o titular da ação penal, dá um parecer favorável em segundo grau para a concessão da ordem, revogação da prisão ou relaxamento por ausência de fundamentação, se entender pela deficiência que sejam impostas outras medidas acautelatórias, tornozeleira eletrônica,
comparecimento periódico, qualquer das hipóteses do artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal, seja também pela mudança de direito, pelo pacote anticrime ter trazido a questão da contemporaneidade, da necessidade dessa ideia de que o tempo temporaliza o direito juridiciza o tempo. Então, se a medida é provisória, se a medida instrumental é cautelar, ela não pode ser ressuscitada dessa forma. Então, é por tudo isso, e seja porque a paciente está comprovada nos autos, ficou custodiada durante todo um dia, sem mandado de prisão, sem decisão, pela manifestação posterior do juiz, dizendo que ela deve ser absolvida, pela instauração de um conflito negativo de competência que já dura há meses. Por favor, conclui. Por tudo isso, por excesso de prazo, pensando no futuro, que vai se configurar, inclusive, em que pese no ser objeto dessa discussão, é por tudo isso que nós requeremos a concessão da ordem e o relaxamento da prisão ou sua revogação. Muito obrigado, senhor. Eu parabenizo, e não é surpresa para todos nós, ao brilhantismo de Vossa Excelência. Tivemos uma aula agora sobre a Lei 13.964, sobre a inserção no artigo 311, parágrafo 2º, da contemporaneidade, né? E eu vou passar a palavra também ao desembargador Lorival, que também é um mestre que provavelmente nos dará também uma outra aula. Senhor presidente, eu vou solicitar a vista regimental diante da costumeira e brilhante ostentação do Evangelho, que sempre vem mais uma aula aqui para nós. Vossa Excelência é um exímio, é um enxadrista da argumentação jurídico-processual, e nós temos o maior interesse aqui em fazermos sempre essa turma, e isso eu vou ficar com saudade, fazer a melhor justiça no caso concreto. Por isso vou fazer uma recognição de toda essa argumentação que Vossa Excelência traz aí a apelo, traz para nós fazermos essa recognição. Prometo, senhor presidente, trazer na próxima sessão, até porque não terei mais tempo de estar participando aqui de nossa sessão. Então, adiado para a próxima sessão, né, desembargador Lorival? Se houver possibilidade. Obrigado, excelências. Obrigado, doutor.